Olá, você que nos acompanha aqui no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Como em toda sexta-feira, estamos com a jornalista Daniela Creche, correspondente do IB em Israel, para falar sobre os principais assuntos da semana no país. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, a sua inscrição no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel, também o seu comentário aqui no vídeo. É muito importante a interação de vocês aqui no vídeo. A gente tem visto que a cada edição do Expresso tem aumentado os likes, os comentários, e é muito importante para a gente todo esse apoio e toda essa interação de vocês que nos acompanham aqui no YouTube toda semana. Dani, como de costume, mais uma semana de muita atenção, de muita apreensão aí em Israel, e já queria entrar no primeiro assunto dessa edição do Expresso, um assunto que a gente falou na semana passada e que a gente retoma nessa edição, que é a situação entre Israel e o Irã. Os israelenses se preparam para um ataque iminente iraniano, com relatórios da inteligência americana falando aí de centenas de drones e de dezenas de mísseis, e o país inteiro está em alerta máximo para um ataque, talvez até para uma possível retaliação de Israel também, caso esse ataque iraniano venha a acontecer. O que pode acontecer? Qual é a situação? É, esse ataque iraniano pode vir a qualquer momento? A situação escalou um pouco mais em relação ao que a gente falou na semana passada? Olha, na verdade parece um déjà vu da semana passada, né? Porque na semana passada a gente começou também falando de Irã, de que está todo mundo em pânico, todo mundo se preparando, comprando comida enlatada, comprando água para colocar no abrigo antiaéreo, comprando radinho de pilha, porque está com medo de que tenha blackout, né? Que não tenha energia. E, enfim, as pessoas estão em pânico e durante a semana inteira também. Muito pouca, as pessoas não saindo menos. Hoje, por exemplo, passei em Tel Aviv e assim, todos os comerciantes falando que está um terço das pessoas nas ruas. Tinha muita gente em alguns lugares, mas em outros lugares tinha muito menos do que uma sexta-feira de manhã, que é o dia que as pessoas passeiam, tal, que é a hora, né, o momento que as pessoas passeiam. Quer dizer, tem muita gente muito preocupada e se preparando, né? Me lembra um pouco aqueles caras nos Estados Unidos que fazem bunkers e se preparam, preppers, não sei, eu acho que tem um nome para esses caras que se preparam para o juízo final, sei lá o quê, e fazem, colocam coisas no bunker e tal. Então, tá esse clima aqui. Durante a semana passada, parecia que ia ser eminente na semana passada, né? Lembrando que isso é tudo por causa de um ataque israelense no dia 1º de abril na Síria, no consulado, na embaixada do Irã na Síria, ou no anexo da embaixada, onde estavam 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana, sendo que um deles era o general principal, o cara mais importante, responsável pelo contrabando de armas do Irã para o Hezbollah, o grupo, a milícia do libanesa, que ataca Israel o tempo todo com esse armamento que esse cara era o responsável para contrabandear. Eu ouvi até a gente falando, por que Israel lançou esse ataque? Meu Deus, no meio da guerra, Israel está querendo cutucar o Irã com vara curta agora, no meio do não sei o quê. Mas tem que entender, quer dizer, eu não sei, quer dizer, eu ouvi também alguns relatórios, alguns analistas falando que também acharam esquisito que houvesse esse ataque neste momento, não sabem se houve, na verdade, uma discussão entre a cúpula militar e a cúpula política para acordar, né, para concordar que houvesse esse ataque agora, né, matasse esse cara agora. Mas eu ouvi também muita gente falando que é muito difícil que a inteligência israelense consiga pegar, saber onde esses caras estão, e matar um cara desses realmente atrasa por, sei lá, às vezes anos, o planejamento a logística do Irã para tentar, enfim, acabar com Israel. O Irã está cada vez mais tentando, né? E o principal objetivo do Irã é conseguir a bomba atômica, a bomba nuclear para, sei lá, eles dizem que é para fazer dissuasão com Israel, né? Mas o Israel tem medo que eles querem atacar mesmo Israel com a bomba.
E aí, no momento em que o exército, a inteligência do exército viu, soube que esse cara estava naquele lugar, falou, vamos fazer um ataque cirúrgico, só atacou esse lugar, nada em volta, tinha outras embaixadas, nada em volta foi danificado, para matar esse cara, que é um cara chave e tal e tudo. A gente pode debater a vida inteira se realmente foi um momento certo ou não de fazer esse ataque ou não, mas o fato é que foi feito, né, dia 1º de abril, e como foi numa embaixada iraniana, no solo, né, sírio, e como foi, que é considerado como se fosse o Irã, né, como se fosse o solo iraniano, porque é uma embaixada do Irã, mesmo que seja em outro país, e como esse cara é importantíssimo e também muito próximo ao Ayatollah, os Ayatollahs lá, Khamenei e outros lá, então parece que o Ayatollah Khamenei chegou à conclusão, o Khamenei, não sei como é que fala no português, chegou à conclusão que é o momento de o Irã atacar Israel diretamente, porque o Irã ataca Israel o tempo todo. Toda vez que tem ataque do Hezbollah contra Israel, é o Irã atacando através do Hezbollah. Toda vez que o Hamas ataca Israel, como atacou no 17 de outubro, continua atacando até hoje, é o proxy do Irã também, o Hamas recebe também muito apoio iraniano. E os Houthis no Iêmen e todas as milícias, todos os, sei lá, os pequenos grupos terroristas ligados, né, ao Irã, né, ao projeto iraniano de tomar conta do Oriente Médio, do mundo todo, né? Então o Irã ataca, na verdade, Israel todo dia, né? Mas dessa vez seria um ataque direto iraniano com mísseis balísticos, né, que de longo alcance, né, e drones, e é a primeira vez, isso nunca aconteceria. E aí, durante a semana inteira, os Estados Unidos, França, Inglaterra, todos eles tentaram fazer uma movimentação diplomática, por um lado, avisando para o Irã que um ataque a Israel seria um ataque a todos esses aliados, que, independentemente da guerra de Gaza, não pode atacar Israel, porque Israel é aliado do mundo, né, da Europa, dos Estados Unidos, tal e tudo, que seria não façam isso, né? De novo, o Joe Biden voltou àquela coisa dizendo que a ligação entre Israel e Estados Unidos é forte, ironclad, né, forte, e como ele falou no dia 7 de outubro, né, se vocês estão pensando em atacar Israel agora, don't, né? Então ele meio que voltou a essa coisa, mesmo apesar de ele e o Netanyahu estarem, né, num relacionamento meio ruim, de ele não aceitar ou não gostar, o Biden, né, de como Israel está levando a guerra. Isso não quer dizer que os Estados Unidos não vão abandonar Israel no momento que o Irã ataque Israel, né? Então, é isso que eles estão tentando passar isso diplomaticamente para o Irã. E, assim, tem muita guerra psicológica aí. Muita guerra psicológica. Tipo, há uns 2 dias atrás, na noite de quarta para quinta, acho que um dia atrás, ou 2 dias atrás, a agência iraniana, pública iraniana, divulgou 1 e pouco da manhã que tinham fechado, que em Teherã, o espaço aéreo de Teherã tinha sido fechado para voos e tal e tudo, para exercício militar. E aí já todo mundo ficou, ai meu Deus, exercícios militares vão atacar Israel agora, né? E aí a agência France Press replicou e todo mundo ficou, meu Deus, não sei o quê, e aí eles retiraram isso da agência iraniana. Quer dizer, tem muita coisa aí que então, a gente não sabe o que é verdade, o que o Ayatollah decidiu lá, ou se não decidiu e está fazendo aí uma briga, né? Ou se decidiu que vai atacar, na verdade, não vai atacar Israel, vai atacar uma embaixada israelense em algum outro lugar, né? Porque, na verdade, que teria mais a ver, porque se Israel atacou uma embaixada, o Irã, de repente, vai atacar uma embaixada, assim como atacou a embaixada na Argentina, né? Inclusive hoje, eu acho que foi hoje que o governo argentino finalmente chegou à conclusão e divulgou e acusou o Irã de ter cometido o atentado terrorista em 1994, e em 1992 também, contra a embaixada e contra a AMIA, né? Foi o Irã que fez. Então, a gente não sabe. Então, sai muito aí, um Wall Street Journal diz uma coisa, aí fica todo mundo, ai meu Deus do céu. Aí uma agência, não sei o que, um outro jornal americano diz outra, aí fica todo mundo, ai meu Deus do céu. A gente não sabe realmente
o que está na cabeça desses caras, né? Agora, o que, na verdade, o Wall Street Journal disse, né, recentemente, hoje mesmo, foi que eles realmente haveria um ataque iminente. Isso foi dito ontem à noite e seria nas próximas 24 a 48 horas. Então, eu estou falando isso para vocês agora, estou conversando com o João aqui, mas pode ser que no momento em que saia isso aqui, que vocês estejam vendo, o Expresso dessa semana já tenha tido ataque. Eu não sei. Tá? E o ataque seria contra alvos militares, um aeroporto em Haifa, militar, talvez até instalação nuclear israelense em Dimona, que dizem que Israel tem, né, que é uma estação nuclear, né, Israel nunca admitiu, eu também não vou dizer que tem, ou que não tem, mas seria esse o alvo, e alguns alvos militares. Tá? O que a gente sabe é que a inteligência americana avisou para a diplomacia americana, né, para os Estados Unidos, para a Secretaria de Estado americana, e a Secretaria de Estado mandou ontem à noite que todos os americanos em Israel não saiam de Tel Aviv, da grande Tel Aviv, né? E Tel Aviv, Herzliya, até Natânia, e a grande Tel Aviv, eu estou mais ou menos na grande Tel Aviv, no finzinho da grande Tel Aviv, não saiam dos limites da grande Tel Aviv, de Beersheba e Jerusalém. Quer dizer, que eles acham que não vai ser nesses 3 lugares. Não vai ser em Beersheba, não vai ser na grande Tel Aviv, não vai ser em Jerusalém. Isso deixa muito do país fora, né, desses 3 lugares. Né? Então, tem muita coisa desencontrada, a gente não faz a menor ideia do que está acontecendo. E ontem à noite, o porta-voz do Exército, né, o Daniel Hagari, novamente disse que não há instruções especiais para os cidadãos, para quem tem bunker, tá, não sei o quê, que se houver, vai ser avisado, tá? Mas ele admitiu, ele disse que Israel está em estado de alerta e preparação. Tá? O primeiro-ministro, né, o Benjamin Netanyahu, também resolveu, né, ele fica querendo falar, ele fala, né, aquelas bravatas, falou, não, se alguém atacar a gente vai atacar de volta. Quer dizer, então, o medo não é nem só do ataque iraniano a Israel, mas também numa retaliação israelense. E aí, lembra, eu tive uma época que eu acho que eu falei do Hezbollah, que o Hezbollah fica atacando Israel, né, durante a guerra para mostrar apoio ao Hamas, né? O Hezbollah já atacou mais de 3 mil foguetes e mísseis contra Israel desde o 7 de outubro. Todas as cidades fronteiriças com o Líbano estão evacuadas, tem 70 mil pessoas evacuadas, e eles ficam atacando todo dia. E aí eu falo, não, porque eles atacam meio que para apoiar o Hamas, mas eles não fazem aquele passo a mais de atacar um prédio de pessoas no meio de Tel Aviv. E eles têm míssil para isso, né? Então fica aquela coisa, a gente não quer, a gente está atacando, mas a gente não quer começar uma guerra, né? Só que esse tipo de brincar com fogo pode dar errado, porque num certo momento você faz um ataquezinho, né? Eles conseguiram matar até agora, acho que 20 pessoas israelenses na fronteira, desde o 7 de outubro. Vai que eles façam algum ataque que seja pior ainda, porque 20 pessoas já é horrível também, né? Cada pessoa, enfim, é um mundo em si só. E pode começar uma guerra, então, com Israel mesmo. Eles não queriam, não querem, Israel também não quer, mas nenhum dos dois lados quer, mas começa a guerra. Então, é a mesma coisa que pode acontecer agora com o Irã também, e há muito temor de uma escalada do que pode acontecer. E como que os Estados Unidos vai atuar. Eu ouvi também, li desses boatarias aí, que o Irã teria dito para os americanos, mandado uma mensagem para os americanos que eles vão atacar, porque eles têm que atacar, né? Tem muita coisa de orgulho, né, na cultura árabe e muçulmana, de que não temos que a gente precisa responder, porque senão não sei o quê, né? Eu não sei muito bem como funciona dentro do Irã, porque o Irã é uma teocracia, né? Então provavelmente também não é que o governo iraniano vai cair se tiver manifestações dentro do Irã para atacar Israel e o governo decida não atacar, não é que o governo não vai cair por causa disso, né?
mas há uma pressão interna na rua, né, digamos assim, né, em Teherã e outros lugares. Então tem essa coisa, nós temos que, para manter a nessa cara, nosso orgulho, a gente tem que atacar de volta, mas que nós não queremos começar uma guerra. Quer dizer, seria essa a mensagem que eles teriam passado. Novamente, não sei de nada, é só lendo relatórios que que a gente realmente não sabe nada. E agora eu queria que você colocasse aqui um vídeo, de novo, a gente tem aquele programa já do Terra Maravilhosa, o Eretz Nederet, em que começou, até em hebraico, desculpa, eu queria muito ter colocado legenda em português, mas não coloquei, não deu tempo, que é um jantar de Shabbat, um jantar com os israelenses, e mostra a tensão, cada um falando, eu ouvi isso aqui, e, meu Deus, o que está acontecendo? O Waze, o que está acontecendo, não sei o quê, tem uma hora que o cara pula pela janela, não chega nesse ponto. Vou botar um pouquinho e depois eu explico o que eles falam. Bom, o som está baixo, então eu vou falando. É um jantar, né? E aí eles, nós estamos aqui no nosso gabinete dos boatos. Quem falou o quê? Aí esse cara aqui, um dos caras estava mais nervoso. Aí o outro cara fala, bebe água, tem muita água. Quer dizer, ele comprou muita água, né? Também por causa dos boatos. E aí a outra fala, não, mas na semana passada eles falaram que ia atacar e não atacaram. Então, não pode ser. Aí esse cara fica, meu Deus, quando é que eles disseram que iam atacar? Aí a outra fala, tô ouvindo um barulho, será que é um míssil chegando? Aí o cara mata uma mosca, não, é a mosca que estava voando aqui. Aí a outra fala, não, recebi agora mais um recado, dizendo que vai ser no dia 10 de abril, porque não sei quem, não sei o quê. Aí a outra falou, já que vai ser, vou comer então. Já que vai ter, então eu vou comer, não preciso mais fazer dieta. Aí a outra fala, não, mas agora eu recebi uma outra mensagem dizendo que sei lá, como é que é? Que vai ser no último dia do Ramadã. Aliás, eu vou falar do Ramadã daqui a pouco. E o Ramadã acabou. Aí a outra fala, não, isso aqui é só boato. Aí uma fala, eu ouvi dizer, né? Um cara do Exército Israelense falou que o pior está à nossa frente, né? Eu falei disso na semana passada, no Expresso passado. Aí outra falou, não, eu ouvi, na verdade, que alguém falou que o melhor está para trás. Então, enfim, é um papo típico dos israelenses paranoicos e nervosos e recebendo boato o tempo todo e sem sabendo como lidar com os boatos. É assim que estamos todos. Eu me vi nesse sketch aí, entendeu? As pessoas comentando e falando... E o cenário no fundo, né, Dani? Cheio de garrafa d'água, cheio de coisa estocada. Exatamente, né? O cara fala, bebe água, tem muita água aqui, sabe assim? Então é uma piada, esse sketch é uma piada, mas é muito exatamente o que está o clima das pessoas, com boatos, e umas mais paranoicas, outras menos paranoicas, mas todo mundo muito nervoso pelo que pode acontecer. A gente fica aqui na tensão, na apreensão, porque é muito angustiante essa situação de você não saber o que vai acontecer, e a gente está falando aqui de uma situação que, enfim, é muito complexa, né? Dani falou disso na semana passada, que do poder bélico, do poder de fogo que o Irã tem, é muito diferente do que o Hamas, dos ataques que o Hamas faz contra Israel. E, enfim, a gente segue acompanhando aqui essas movimentações. A gente espera que, enfim, que seja um blefe, que nada disso aconteça, que negociações possam acontecer de maneira diplomática, mas, de fato, a apreensão e a tensão fica. Então, a gente vai seguir acompanhando aqui no Expresso Israel, nas próximas edições, nos meios de comunicação do IB, em todas as redes sociais, e trazer atualizações sobre esse momento aí de tensão e apreensão de um ataque iraniano a qualquer momento contra Israel. E entrando no segundo assunto dessa edição do Expresso, falar um pouco sobre a situação na faixa de Gaza e especificamente sobre a saída de Khan Yunis, né, cidade localizada no sul de Gaza.
o exército israelense se retirou dessa cidade, como eu falei anteriormente, fica localizada na região sul da faixa de Gaza, se retirou essa semana, e isso significa que praticamente não há tropas de Israel dentro desse território palestino, né, dentro de Gaza. E eu queria saber, Dani, o que que isso quer dizer do ponto de vista objetivo, prático? Dá para afirmar que é o fim da guerra, né, já que o exército israelense se retirou dessa região, dessa cidade tão estratégica e tão importante na faixa de Gaza? Pois é, já tem gente falando que, na verdade, na prática, a guerra mesmo acabou. Quer dizer, o que os israelenses falam é que o Timrun Tzvai, eles falam a movimentação da infantaria, ou a movimentação terrestre acabou. Né? Quer dizer, não acabou totalmente, porque a saída de Khan Yunis, dos últimos soldados, né, da tropa, acho que qual é a 98ª divisão da faixa de Gaza, eles saíram de lá, mas eles estão a 1 quilômetro dentro de Israel. Pensa que é tudo muito perto, a gente não, às vezes esquece, né? É tudo muito pertinho aqui. Né? Então, eles estão a 1 quilômetro, eles saíram assim, Khan Yunis é quase na fronteira, então eles saíram, e eles meio que se levam, que dizem que qualquer coisa, qualquer inteligência, qualquer informação de inteligência que eles tiverem, de algum grupo de terroristas do Hamas que estejam aqui ou ali, eles vão voltar e entram e fazem uma ação pontual. Tá? E essa mudança na estratégia israelense, tem gente que diz que já estava programada, que a saída realmente de quase todos os soldados, conheço muitos soldados, inclusive gente que eu conheço que já estão de volta, né? Soldados da reserva, obviamente, que estão de volta, tem muitos soldados da ativa que já não estão mais dentro da faixa de Gaza. Quer dizer, o que é isso? Isso estava sendo programado ou isso já faz parte, talvez, de algum tipo de negociação para, talvez, realmente o retorno dos sequestrados, um cessar-fogo que o Hamas está pedindo? Será que a saída dessa semana, dessa divisão, tem a ver até com essa questão do Irã, dos americanos pressionando Israel para fazer cessar-fogo? Porque também há informações, né, de boataria, que o Irã teria dito: a gente não faz um ataque, a gente não ataca Israel, mas faz cessar-fogo na faixa de Gaza, entendeu? Quer dizer, então, que teria parte dessa negociação diplomática por debaixo dos panos que a gente não sabe. Mas a verdade é que realmente saiu, era a última grande divisão de soldados que estava dentro da faixa de Gaza e saiu. Hoje você tem na faixa de Gaza pouquíssimos soldados, ou talvez nenhum, e você tem drones israelenses observando soldados na fronteira tal e tudo. Tanto que a gente viu essa semana, já em Khan Yunis, os moradores voltando para a cidade. Queria que você botasse uma foto de como está a cidade depois da ação israelense nela, a cidade com 400 mil pessoas, e ela está assim. Eu não sei se a cidade está toda assim. Às vezes a gente vê uma foto ou várias fotos e a gente acha que está tudo assim. Mas tem uma coisa aí também de informação, de imagem, né? Como são os jornalistas que estão lá dentro, são ou palestinos ou que se identificam com os palestinos, tem muita coisa de comunicação, digamos, ideológica, né? De mostrar só a parte totalmente destruída, né? A gente vai ouvir isso totalmente destruída. Eu não sei, porque eu não estou lá, então eu tenho que dizer, como uma jornalista, mesmo que não seja repórter ativa nesse momento, e muito menos dentro da faixa de Gaza, que pode ser que seja só uma parte, tá? A gente não sabe exatamente se toda a cidade está destruída ou só uma parte, não sei. Tendo a achar que uma boa parte da cidade foi realmente destruída, e porque os soldados israelenses em Khan Yunis, que é uma cidade próxima a Rafah, né, a Rafah, que é aquela cidade que, nesse momento, toda a liderança do Hamas está lá, e os sequestrados, os que ainda estão vivos, né, devem estar lá também, os soldados foram meio de casa em casa em Khan Yunis. Khan Yunis é uma base muito importante do Hamas. Tá? E ou mataram com tiroteios ou levaram presos centenas de militantes, combatentes, soldados do Hamas. Acho que você pode tirar já a foto.
E eu acho que essa saída, então, de Rafah mostra, pelo menos, a gente não sabe por que essa mudança de estratégia, mas um novo capítulo na guerra. Tá? O capítulo que, na verdade, era um que os americanos já pediam há algum tempo. Eu acho que tem a ver um pouco com essa pressão americana dos últimos meses, pedindo para Israel baixar o nível, né, da guerra, por causa das críticas nos Estados Unidos, no mundo todo, pela quantidade de civis mortos, que também, de novo, a gente não sabe o número verdadeiro, né? Mas a opinião pública fica muito nervosa com isso, tal. Então, uma pressão americana em relação a isso. E aí, mudar, né, essa ação terrestre israelense de uma ação ativa e massiva dentro da faixa de Gaza para ações pontuais, como Israel fez, por exemplo, há algum tempo atrás no hospital, de novo, no Hospital Shifa, né, na cidade de Gaza. Israel não está mais, os soldados não estão mais na cidade de Gaza, mas se dão ao direito, digamos assim, de ir pontualmente fazer ações no momento que eles têm inteligência concreta de que há terroristas lá. Tá? Então, provavelmente vai ser essa mudança, né? A próxima fase da guerra vai ser essa, uma fase low level, de nível mais baixo de combates, né? E com ações mais pontuais. Uma coisa que os americanos já queriam já há meses que acontecesse. Tá? E, na verdade, que Israel, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, né? Não digo Israel toda, porque a gente vê muitos... Se houve alguns meses em que todos os israelenses estavam unidos e temos o mesmo objetivo, não sei o quê, novamente, agora depois de 6 meses, existe muita divisão aqui em Israel sobre o que deveria ser feito, como deveria ser feito, se o Netanyahu está lidando com essa guerra como deveria. Spoiler, a maior parte do público acha que não. Cada vez mais crítica em relação aos objetivos pessoais do Netanyahu nessa guerra, na verdade, até mesmo a qualificação dele como líder nesse momento, ou até mesmo a saúde mental dele nesse momento. Há muito boato também em relação a isso, ao que está acontecendo com o Netanyahu. É questão política, é questão de que ele não está conseguindo pensar direito. Ele passou um tempo no hospital, passou 1 ou 2 dias no hospital algum tempo atrás, dizendo que teve uma hérnia, ninguém acredita que foi uma hérnia. Então, existe aí muitos boatos em relação à saúde mental do Netanyahu e os objetivos do Netanyahu. E o Netanyahu vem dizendo que Israel tem que não só não sair de Khan Yunis, como entrar em Rafah, em Rafiah, né, no sul, na fronteira com o Egito, mais ao sul de Khan Yunis. Então, parece incongruente Israel sair de Khan Yunis quando diz que tem que entrar no outro lugar, tem que entrar em Rafah. Né? Quer dizer, então, o Netanyahu fica repetindo esse mantra de que vai entrar em Rafah. Essa semana, inclusive, voltou a dizer que tem até uma data para entrar em Rafah. Os americanos, que teoricamente estão sendo, pelo menos, comunicados, né, pelo exército israelense sobre as coisas, disseram, a gente não sabe de data nenhuma. Então, ou o Netanyahu estava blefando, os americanos que estão mentindo, mas o Netanyahu falou, tem data para entrar em Rafah. E aí tem gente que diz que não, que na verdade essa saída de Khan Yunis é justamente estratégica para reagrupar os soldados, o exército, não sei o quê, para poder entrar em Rafah. E tem gente que diz que não, que essa saída é uma saída, na verdade, está acabando a guerra. Né? Então, a gente não sabe quais são os objetivos. Eu temo dizer que eu acho que tem muita gente, inclusive do próprio exército e do próprio governo, que também não sabe. Está tudo meio que na cabeça agora, realmente, do Netanyahu. E eu sempre vinha dizendo que essa guerra não é do Netanyahu, e não era desde o começo, né, dia 7 de outubro. Qualquer primeiro-ministro agiria no começo como agiu, qualquer líder militar agiria como agiu. Só que, nesse momento, 6 meses depois, eu já escuto outras coisas. Já escuto que realmente o Netanyahu está centralizando muitas decisões e não está deixando que outras pessoas o influenciem para tomar certas decisões. Então, está virando mais ou menos uma guerra do Netanyahu. Tá? Eu estou mudando um pouco minha visão em relação a isso nesse momento. Não que no começo tenha sido assim, mas eu acho que agora está mais assim. Está mais o Netanyahu centralizando as decisões e tomando decisões, talvez sozinho, ou com um grupo pequeno de pessoas em volta dele. E tem muita gente indo a público falar isso.
Tem muita gente dando entrevista falando isso, anonimamente ou não anonimamente, dizendo que o Netanyahu está tomando decisões da cabeça dele sem ouvir outras pessoas da cúpula militar, da cúpula política, ou escuta só na cúpula política seus aliados que ameaçam que se ele não for durão e não entrar em Rafah e não sei o que, eles vão derrubar o governo. E o Netanyahu não quer que seu governo seja derrubado. Então, tem muita coisa acontecendo, muitas moving variables, como se fala em inglês, né? Variáveis que se movem. Então, a gente não sabe o que realmente quer dizer essa saída de Khan Yunis, se é um reagrupamento para entrar em Rafah daqui a pouco, ou se, na verdade, é o finzinho da guerra, e só que o Netanyahu não falou, acabou a guerra, saiu de lá, não sei o quê, agora só um pouquinho, quer dizer, parece que meio que, sabe assim, vai acabando, a areia, né, vai caindo, vai acabando, tá, não sei o quê, aí quando você viu, acabou. Dá essa sensação agora em Israel, de que acabou a guerra, né, porque não tem mais nenhum soldado lá dentro, e o Netanyahu não declara o fim da guerra. Não declara o fim da guerra porque ele precisa de uma vitória. Ele sabe que assim que terminar essa guerra, vem eleições. E ele precisa de uma vitória. Ele precisa de algo, né, que ele possa dizer para o povo que olha como eu consegui minha vitória, a minha conquista nessa guerra. Seria ou que matasse, ou que pegasse, ou que exilasse o líder do Hamas, Yahya Sinwar, que está escondido lá em Rafah, ou que ele conseguisse trazer de volta todos os sequestrados, todos os reféns. E trazer de volta todos os reféns está cada vez mais difícil. Já há informações, de novo, né? Não tem certeza, mas há informações de que dos 133 reféns que existem hoje na faixa de Gaza, Israel admite que 34 estão mortos, quer dizer, então teriam 99 vivos, mas há informações que, na verdade, metade estão mortos. Então, dos 133, só estariam vivos algo como 70. Só que outra coisa que faz as pessoas acharem que talvez menos do que 70 esteja vivo nesse momento é o Hamas ter recusado uma oferta israelense de troca de libertação dos reféns. O tempo todo tem oferta, aqui e ali, eu tenho aqui e ali. Às vezes, Israel não aceita as condições do Hamas, às vezes o Hamas não aceita as condições de Israel. Obviamente, os dois são arqui-inimigos. As condições do Hamas são sempre libertar o menos possível de refém, libertar o máximo possível de presos palestinos com sangue nas mãos, inclusive os que cometeram o 7 de outubro, e também acabar totalmente a guerra e que o Hamas continue no poder. É isso que o Hamas quer. E o Israel dizendo, a gente não aceita essas condições. A gente aceita que vocês devolvam mais reféns em troca de menos presos palestinos, principalmente não os que têm mão, que mataram fisicamente israelenses, que estão na prisão, cumprindo prisão, sentença de vida na prisão, né? Como é que chama? Sentença de... E principalmente os caras que cometeram 17 de outubro, que foram presos enquanto estavam cometendo o atentado, esses não vão ser libertados, entendeu? E Israel quer que Hamas saia do poder, ou seja, exilado, né? Ou que haja uma coalizão internacional que entre lá. Netanyahu não quer que a autoridade palestina entre, mas seria, na verdade, a melhor solução, uma autoridade palestina diferente, né? Reformada, digamos assim. Quer dizer, então essa questão da negociação de volta dos refugiados, dos reféns, é uma negociação que está acontecendo o tempo todo. Não tem essa coisa de dizer que Israel que está dizendo não para todas as ofertas do Hamas. Eu ouvi dizer que na televisão aí no Brasil alguém disse isso. É estúpido e é ridículo e é babaca dizer isso, tá? E, obviamente, leva em consideração só que a intenção de Israel é sempre ruim, né? Sempre é Israel que não quer. No momento que o Hamas pede tudo que ele quer, e Israel diz não, então Israel que é mau, que disse não para todas as exigências absurdas do Hamas. Negociação é isso, você tenta negociar para chegar no meio termo. E quando um dos lados não fica querendo muito, não vai ter negociação, não vai ter acordo, né? Então, o que acontece é que esse acordo que está sendo negociado agora seria para a devolução de 40
desses 133 que estão na faixa de Gaza, né, são reféns na faixa de Gaza, que Israel já disse que pelo menos 35 estão mortos já, 34, 35 estão mortos, seria só 40, então, desses quase 100 que ainda estariam vivos, né? Seria fácil você encontrar 40 pessoas vivas para devolver, né? Principalmente mulheres, idosos, tem idosos lá dentro, né? Mulheres, coitadas, sendo assediadas e violadas diariamente. E aí a resposta do Hamas, essa última rodada de negociação, foi que eles não sabem, eles não têm como encontrar 40 reféns vivos. Isso que leva muitas pessoas a achar que não é 70 reféns que estão vivos agora, são 40. Ou menos que 40, porque o Hamas disse que não consegue encontrar nem 40 vivos. O que isso quer dizer? Quer dizer que seria que os outros estão mortos? Ou seria que esses 40 que ele diz que ele não encontra são os 40 que eles querem devolver agora? Eles não querem devolver agora nenhum soldado. Eles não têm problema nenhum de ficar com anos de soldados lá dentro, que nem o Gilad Shalit ficou 5 anos no cativeiro do Hamas. Eles não querem devolver os soldados. Então, talvez eles queiram dizer que desses 40 que eles têm que devolver agora, não pode ter nenhum soldado. Então, os civis não têm 40 vivos. Só tem 30. E aí teria que colocar soldados aí, eles não querem. Não sei qual é a contabilidade deles. Só que levou muita gente aqui a desespero total quando escutaram que eles disseram que a gente não vai aceitar essa nova rodada de negociação porque não temos como encontrar 40 reféns nessa categoria, né, a categoria de civis vivos. Tá? E isso é muito preocupante, é terrível. E eles, inclusive, sugeriram que, então, desses 40 seriam 40 vivos e corpos. Sendo que Israel fala, não, 40 vivos. A gente não quer a devolução de corpos. A gente não quer libertar 800 presos palestinos com sangue nas mãos e acabar a guerra para vocês devolverem corpos para nós. A gente quer os vivos. É claro que a gente quer os corpos também, mas a prioridade são os vivos. E eles disseram que eles não têm como chegar nesse número de 40, na categoria da negociação, digamos assim. Então, está muito, muito triste toda essa questão da negociação, do que o Hamas fica querendo puxar para o seu lado, né, nesse cabo de guerra que é essa negociação, né, da devolução dos reféns. E aí, então a gente não sabe, na verdade, como é que essas peças, né, da saída de Khan Yunis, da talvez entrada em Rafah, ou o blefe do Netanyahu que vai entrar no Rafah, a questão do Irã agora, como é que isso tudo entra, né? Esqueci de dizer também, essa semana Israel matou 3 filhos do líder do Hamas fora de Israel, líder, né, não o líder, né, que fica, né, em terra, mas o líder diplomático do Hamas, digamos assim, no exterior, que é um cara chamado Ismail Hania, riquíssimo, muito dinheiro, vive em hotéis de 7 estrelas em Dubai, no Catar, e ele tem 13 filhos, todos eles, eu não sei se são todos eles, mas ele tem 13 filhos, muitos deles, obviamente, seguem os passos do pai e são líderes do Hamas, ou membros do Hamas, e 3 deles morreram essa semana, num ataque aéreo israelense. Eu não sei se os caras que fizeram ataque aéreo, o exército, na hora que fez o ataque aéreo, sabia que esses 3 eram filhos do Ismail Haniyeh. Eu acho que sim, porque imediatamente já saiu a informação de que eram filhos do Ismail Haniyeh, e aí tem imagem do Ismail Haniyeh recebendo a informação de que os filhos dele morreram, e ele meio... Não sei se ele ficou muito chocado, não. Né? Ele imediatamente falou, eu sou muito orgulhoso, meus filhos viraram mártires. Né? Aquela ideia, né? Acho que, assim, tem que... morrer é bom. Não é algo tão ruim para eles, né, Dani? Melhor ainda para eles, porque agora vão para o céu, cada um vai receber 72 virgens, esse é o pagamento. Olha só que lindo, né? Não é nem um pouco misógino e violento, né? E escroto, né? Agora você vai para o céu, vai receber cada um 72 virgens, porque mulher que não é virgem, não. Mulher, 72 virgens, para cada mártir, Alá vai dar para ele. Né? Quer dizer, então,
É triste a situação, mas, enfim, novamente, a gente não sabe todas as informações do que essa saída de Han News quer realmente dizer. É uma situação que é muito delicada aí, né, Dani? São vários aspectos, são vários dilemas que Israel vem enfrentando, principalmente em relação à situação dos reféns, né? Como você falou, a gente acaba vendo muitas vezes uma simplificação dessa situação por algumas pessoas, em particular na diáspora, aqui no Brasil, em outros lugares, né? Como se só Israel que não quisesse, que não aceitasse as condições propostas pelo Hamas, mas como você bem trouxe aí, são muitos dilemas, são dois, primeiro que é um Estado, né, um governo oficial contra um grupo terrorista, paramilitar, digamos assim, e que na maioria das vezes, que muitas vezes se nega a, o, as questões, né, que Israel coloca dentro desse acordo e para além disso toda essa situação envolvendo os reféns que a gente sabe se estão vivos ou não. Então é uma situação complexa para Israel e a gente vai seguir acompanhando essa movimentação aí não só das saídas das tropas, né, que agora se retiraram praticamente por completo de Khan Yunis, mas também sobre o Não só de Han futuro News, de toda a faixa de Gaza. de toda a faixa de Gaza, né? Mas sobre o futuro aí e do que vai acontecer em Rafah, né? Ou Rafia, se de fato o Benjamin Netanyahu vai cumprir a sua palavra de entrar e tentar ir até a última, até o final, né? Dessa guerra, ou se de fato, como você trouxe aí, se eu não me engano, umas duas ou três edições anteriores do Expresso, que seria um blefe, né? Uma pressão de que vamos entrar ou não vamos, mas de qualquer Como maneira, parte da negociação de volta dos reféns. O Netanyahu, na cabeça exato. dele, a concepção dele é que tem que pressionar muito o Hamas, que senão ele não vai fazer o acordo, né? Porque o Hamas não tem problema nenhum de ficar embaixo o Yahya Sinwar não tem problema nenhum de ficar escondido por anos nos túneis embaixo de Rafah com os reféns que estão lá. Nenhum problema, eles têm paciência, eles têm muita. Então, a única maneira de libertar seria através de pressão. E pressão de que vou atacar, vou matar, vou entrar, vou não sei o quê. Entendeu? Essa é a concepção do Netanyahu. Então é isso, a gente segue acompanhando aqui no IB, e a gente vai trazer vai trazendo aí próximas atualizações no Expresso Israel, nosso Twitter, Instagram e a gente nos nossos canais do WhatsApp sobre qual será o próximo passo de Israel em relação às operações militares em Gaza, em particular em Rafah, e trazendo atualizações também sobre todas as negociações envolvendo a libertação dos reféns entre Israel e o Hamas. Entrando no último assunto dessa edição do Expresso Israel, o nosso terceiro e último assunto, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o McDonald's, sim, sobre essa rede mundial de fast food, né, talvez aí a mais popular no mundo inteiro, tomou a decisão de comprar a sua franquia em Israel. O motivo é devido a uma pressão, né, de setores pró-Palestina contra a rede de fast food, porque o McDonald's distribuiu comida de graça para os soldados israelenses. E aí, Dani, eu queria saber qual que é o impacto, né, dessa pressão aí que a rede de fast food está sofrendo e se existe uma possibilidade do McDonald's fechar em Israel e não operar mais no país. Eu tenho recebido muitas perguntas em relação a isso. A gente sabe que o McDonald's fechou na Rússia, por exemplo, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Não aconteceu em Israel imediatamente, né? O McDonald's não fechou em Israel, porque é completamente diferente os dois conflitos, né? Mas o que aconteceu foi que o McDonald's de Israel é uma franquia de uma empresa chamada Alonial, de um cara chamado Padan, Omri Padan, tá? Que já tem seus 70 e poucos anos, mas há 30 anos atrás, esse Omri Padan, ele abriu, né, o McDonald's em Israel, me lembro, a primeira McDonald's foi exatamente isso, em 1992, eu acho. Me lembro que eu estava em Israel em 1992 e abriu o primeiro McDonald's, foi lá em Tel Aviv, na praia de Tel Aviv, né, na rua Yarkon.
E antes não tinha McDonald's em Israel, né? Antes tinha McDavid, era uma coisa lá, algumas lojinhas assim, porque a questão de trazer o McDonald's para Israel era complicada por causa de kashrut, né? Tinha que ter a carne tem que ser diferente, tem que ser kasher, e não pode ter isso, não pode ter aquilo, então era muito complicado para o McDonald's para Israel, até que esse cara, o Omri Padan, ele falou, vou como franqueado, vou abrir e vou fazer essas mudanças necessárias no cardápio, para que apele a muitos israelenses, inclusive os que mantêm a comida, né, kashrut. E realmente deu certo. Acho que tem 220 lojas do McDonald's, né, restaurantes do McDonald's em Israel, todos dessa franquia, e é um maior sucesso. Na verdade, é a maior rede de fast food em Israel e a mais popular. E não tem muita coisa parecida. Acho que tem Burger Ranch aqui, acho que tinha, depois voltou, acho que voltou agora Burger Ranch, mas tinha Starbucks, mas fechou. Enfim, de todas essas grandes franquias de comida, de fast food americanas ou de outros países, nunca nenhuma delas conseguiu realmente virar popular como o McDonald's, que hoje em dia é meio que... minha filha adora o McDonald's, sabe assim? É uma coisa meio... faz parte já, né? As pessoas aqui gostam e comem muito McDonald's. E, de repente, então, o McDonald's toma essa decisão de recomprar todos essas filiais do McDonald's Israel, 225, comprar a franquia desse Omri Padan, né? E aí todo mundo ficou... Primeiro porque foi uma coisa muito rápida. Foram 2 meses de negociação e vai entrar em vigor também daqui a 2 meses. Então foi uma coisa muito rápida. E as pessoas ficaram em dúvida, será que o Omri Padan está com 72 anos? Será que ele decidiu fazer um exit, né? Tipo, ganhar um dinheiro em cima do investimento dele? O que aconteceu, né? E aí algumas pessoas especularam, inclusive, eu acho que não sei se o McDonald's oficialmente admitiu isso, mas é porque esse cara, o Omri Padan, quando estourou a guerra, assim como várias outras empresas israelenses, e o Omri Padan, como franqueado, era uma empresa israelense, né? Uma empresa chamada Alonial, né? Uma empresa israelense, franqueada, mas ela é dele. Muitas empresas começaram a doar comida para soldados, doar roupas, doar coisas e ajudar também não soldados, ajudar as pessoas que foram deslocadas ou famílias de gente que foi sequestrada, que foi morta, dos 1.200 mortos no dia 7 de outubro. Quer dizer, houve um mutirão aqui em Israel nos dias e semanas após o 7 de outubro, e o McDonald's entrou nesse mutirão, até porque o McDonald's não podia não entrar nesse mutirão, porque era uma coisa que se exigia e se esperava do McDonald's que fizesse também. Muitos outros restaurantes ou redes de restaurantes estavam fazendo a mesma coisa. E não que chegou algum momento de ter uma pressão pública, se vocês não fizerem isso, a gente vai boicotar. Não ouvi isso, não. Mas era uma coisa que estava meio que... Eu não sei nem se ele chegou a pensar nas consequências disso. Eu acho que os israelenses imediatamente começaram a apoiar suas tropas, apoiar suas pessoas, mesmo sem pensar em consequências, sei lá, né? Então, esse cara, o Omri Padan, pensando ou não nas consequências disso, ele falou, enquanto o McDonald's Israel, eu vou fazer a minha parte. E aí eu queria que você botasse aí um anúncio que eles fizeram, um flyer ou alguma coisa que... Isso aí é no Instagram, tá? Em que ele fala... McDonald's vai apoiar, né, está apoiando, doando, que o McDonald's Israel está doando a partir do próximo domingo, doou desde o primeiro dia da guerra 100 mil refeições para soldados e para moradores da fronteira com Gaza. Né, moradores israelenses nas cidades, nos kibbutzim, nas localidades que foram mais afetadas. Quer dizer, eles doaram 100 mil refeições para soldados e para coisa. E você vê a foto, né, do cara, o soldado com a arma, tal, que para um israelense essa imagem do soldado com a arma é absolutamente banal. Tá? É um soldado que é considerado aqui um menino de 18 anos, 19 anos, que gosta de McDonald's, ele está com a arma porque ele é soldado, mas não é uma coisa ameaçadora ou absurda como pessoas no exterior podem ver.
Tá? Essa mostra um pouco a dissonância também de como os israelenses veem as coisas e as pessoas que estão fora veem as coisas. Tá? Eu imagino que no Brasil alguém possa ver essa imagem e falar: o cara armado, vocês vão dar comida para o cara armado. É um soldado. Aqui todo mundo faz exército e é considerado como um exército de defesa que está lá defendendo o país, né? Defendendo seus cidadãos. Não tem nada a ver com a imagem de exército que tem no Brasil, né? A gente sempre fala muito aqui, as pessoas consideram o exército uma coisa completamente diferente do que exército é considerado aqui em Israel. O exército no Brasil, sei lá o que faz, não tem guerra há 150 anos. Aqui não, aqui é uma coisa do dia a dia. Esse menino aí de 20 anos de idade com a arma tem mãe, tem pai, tem irmãos, é um ser humano, tá? Que está lá defendendo seu país, né? Inclusive arriscando sua vida para defender o seu país. Então, o McDonald's Israel, você pode tirar já, o McDonald's Israel, ele fez essa doação de 100 mil refeições. E não só isso, eu tentei encontrar no meu telefone, não consegui encontrar, fiquei horas procurando, não sei se eu apaguei, mas eu não procurei, não vi nem nas fotos que eu apaguei. Você entra uma filial do McDonald's aqui, no lugar onde estão escritos, onde deveriam estar escritos os preços e a fotos dos preços ainda tem, mas em vez de fotos dos hambúrgueres e fotos do lanche feliz, do McLanche feliz, não sei o quê, ficam passando foto dos sequestrados, com nomes dos sequestrados. Dentro você entra numa loja do McDonald's, em vez de ver o hambúrguer, você vê cara de sequestrado. Fulaninho, 34 anos, 5 aninhos. Inclusive, uma vez eu entrei no McDonald's aqui perto da minha casa e eu vi o Nissenbaum, o brasileiro, que está lá sequestrado em Gaza até hoje. E foi essa foto que eu fiz, mas eu não sei onde eu botei a foto. Então, dentro de Israel, isso é uma coisa considerada banal. O cara está apoiando e está querendo que reféns que estão no cativeiro de um grupo terrorista voltem. E o McDonald's está apoiando o povo de Israel, tá, não sei o quê. Só que essas ações, para quem está fora e odeia Israel, são ações em prol de um exército, sei lá, genocida, né? Como diz, não vou dizer quem diz isso. Então, o que aconteceu? O McDonald's, em alguns lugares do mundo árabe muçulmano, teve uma queda muito grande de vendas nos últimos meses. Queda de 50% em alguns lugares a 90%, 90% a 50%. Né? Quer dizer, então, em alguns lugares, teve uma queda de 50%, acusando o McDonald's como um todo internacional de ser pró-Israel. Tá? E ser contra os palestinos, sei lá o quê. Enquanto que o McDonald's Israel é uma franquia israelense, né? E aí, então, aparece, é o que tudo leva a crer, foi por isso que o McDonald's Internacional decidiu comprar a franquia para parar com as ações pró-Israel, digamos assim, e ser neutro, digamos assim. Quer dizer, você vai agora entrar daqui a 2 meses Espero que os reféns tenham voltado daqui a 2 meses, né? Mas digamos que você entre num McDonald's, sei lá, depois que a franquia for vendida para o McDonald's Internacional e não vai ter mais nada de guerra, nem pró, nem a contra, nem nada, hambúrguer, tá? E não vai ter doação de nada para ninguém, porque é uma multinacional que tem comida em todos os lugares do mundo, não se mete nessas coisas. Tá? Eu não sei o que pensar em relação a isso. Eu consigo entender o Omri Padano, o cara, o líder dono da franquia, nesse momento, né, de comoção nacional que ele quis mostrar, né, dar a sua parte, né, no esforço de guerra, digamos assim. Imagina se você estivesse nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, na Segunda Guerra Mundial, né, você fala, vamos apoiar nossas tropas e vamos não sei o que, é absolutamente normal, tá? Só que a franquia, a empresa multinacional sofre com isso, porque em outros países isso é considerado terrível. Tá? Então, o que eu acho absolutamente absurdo, porque se você no seu país apoia um lado, digamos assim, você apoia esse lado, mas o outro país apoia o lado dele. Você vai recriminar, sei lá, alguém do país inimigo que está em guerra com você por apoiar os soldados do seu próprio país.
não sei, não sei, também estou falando aqui, talvez tenha muitas exceções, eu esteja totalmente errado na minha explanação, mas o que, enfim, só contando aí os fatos, então vai comprar. Agora, o que o McDonald's vai fazer depois de comprar? Se vai ser só tirar as fotos dos sequestrados e não doar mais para o exército? Ou se vai fechar todas as lojas? Porque aí o mundo árabe vai ficar feliz da vida. E eu quero terminar dizendo o seguinte: é muito difícil para Israel, um país micro, com menos de 10 milhões de pessoas, do tamanho de Sergipe, e um povo como o povo judeu, que tem 15 milhões de pessoas, entre 7 bilhões no mundo todo, é muito fácil sacrificar Israel e sacrificar os judeus para agradar os detratores, para agradar quem é antissemita, é antisionista, que é a mesma coisa que ser antissemita. Uma multinacional, para fechar todas as lojas em Israel, não tem problema nenhum. O McDonald's não vai sofrer nenhum pontinho no seu lucro do ano que vem, se fechar todas as 225 lojas em Israel. Israel nada para uma multinacional. Por outro lado, o mercado do McDonald's na Indonésia, na Arábia Saudita, não sei o que, no Marrocos, não sei o que. Imagina a quantidade de lojas e a quantidade de lucro que uma multinacional dessas tem em todos os países do mundo árabe e muçulmano. O que é, então, sacrificar Israel? Nada. E é com isso que Israel lida. Israel lida com o fato de ser pequena e o povo judeu lida com o fato de ser muito pequeno diante de tanta gente que odeia por motivos muito anteriores a essa guerra, muito anteriores, inclusive, ao estabelecimento do Estado de Israel. É só ler coisas que foram escritas, o que foram feitas antes do estabelecimento do Estado de Israel. Né? Não preciso dar o exemplo do Holocausto, dos pogroms na Rússia. Quer dizer, é muito fácil você sacrificar. Eu digo sacrificar não vou mais investir, então, em Israel. Não vou mais fazer nada em Israel, porque senão eu vou perder dinheiro no resto do mundo. Então, Israel é um mercado muito micro, é muito pequeno. E os judeus, ok, estão sofrendo aqui, mas tem muito mais árabes no nosso país, tem muito mais muçulmanos. Então, vamos puxar o saco deles. E vamos falar mal dos judeus e de Israel, porque são um pouquinho, não vai incomodar. Também não são muitos eleitores, né? No Brasil, então, são 100 mil judeus, até menos. Eleitores, então, deve ter uns 50 mil eleitores judeus, né? Tirando as crianças. O que isso é numa eleição? Nada no Brasil. Então, eu só quero deixar isso claro, que às vezes os interesses econômicos e interesses políticos maiores do que a gente pensa fazem colocam na balança. Vão agradar pouquinho judeuzinho, que não vale muita coisa, ou vão agradar muitos que odeiam os judeus? E aí a gente vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais votos. É só uma pensata. Eu espero que o McDonald's não feche todas as lojas em Israel. Que o McDonald's diga, ok, vamos então, não vai ter comida de graça para soldado, não vai ter foto de refém. Ok, mas a gente vai continuar em Israel. E não estou falando de Cisjordânia, não, que não tem o próprio franqueado, o Omri Padan, era contra, sempre foi contra abrir McDonald's fora da linha verde. Não tem McDonald's na Cisjordânia, que eu saiba. Né? Então, não tem nada a ver com Cisjordânia e ocupação israelense, tem nada a ver. Tá? O McDonald's aqui não está em territórios ocupados. Então, eu espero que o McDonald's continue presente em Israel, que não faça esse... não coloque na balança o que é melhor para ele em termos de lucro ou de não sei o quê, né, de popularidade mundial, e sacrifique o mercado de Israel em prol de uma popularidade em outros lugares. Vamos ver. Vamos ver, né, Daniel? E uma coisa que a gente sempre fala, assim, aqui no Expresso, né, que a relação que Israel tem com o exército, com as forças armadas, é muito diferente da experiência, em particular aqui no Brasil e na América Latina,
que as pessoas têm com o exército, né? É outro tipo de relação, é outro tipo de integração do exército na sociedade, né? Felizmente aqui no Brasil, em outros países vizinhos, a gente teve o histórico de, enfim, golpe militar, de ditadura, e a relação de Israel, a relação dos israelenses com o exército, uma relação completamente diferente que as pessoas não fazem ideia do que é o exército, né? Que vai muito além de guerras, né? De uma militar, que você tem série, você tem gírias do exército, né? A gente estava conversando essa semana com a, enfim, com uma pessoa no podcast, com uma pessoa que esteve, que é do exército de Israel, e a gente estava falando um pouco sobre isso, da relação completamente diferente que as pessoas não fazem ideia disso, né? Mas a gente espera que os McDonald's não fechem em Israel, que, enfim, seja um rebranding aí, vamos dizer assim, do que fazer no país, e que continue a operar em terras israelenses. Com isso, a gente vai chegando ao fim dessa edição do Expresso. Muito obrigado, Dani, por trazer atualizações aqui de qualidade para a gente. Obrigado a você que nos acompanhou, que chegou até o final. Quero pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, o seu comentário aqui também é muito importante para a gente. E se não for inscrito no canal do Instituto Brasil Israel, para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, que está crescendo a cada dia. Estamos aí com 11.200 inscritos aqui em nosso canal. Dani, brigadão mais uma vez e até sexta-feira que vem. Espero até sexta-feira que vem, né, João? Vamos torcer. Tchau, gente. Vamos torcer.